Fala, adolescentes, paz do Senhor, aqui quem fala é o Juan, mais uma vez com vocês nesse novo formato de escola bíblica, né? Espero que estejam bem nos seus lares e tomando as devidas precauções contra essa doença. Sem mais delongas, na aula de hoje vamos estar falando sobre Absalão. Confesso que eu tive que estudar um pouco sobre o tema, né? Porque eu não conhecia e eu quero transmitir para vocês um pouco do que eu aprendi. No trimestre que estamos, a revista vai estar falando sobre o relacionamento familiar. E na aula de hoje, a aula de número 3, como eu já tinha dito, estaremos falando sobre Absalão, um exemplo de rebeldia. Nosso versículo-chave se encontra em 1 Samuel, no seu capítulo 15, versículo de número 23, apenas a parte A do versículo, que diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então fiquem com esse versículo para meditação, que nós estaremos discorrendo a nossa aula. Juan, o que é a rebeldia? A rebeldia está relacionada com a rebelião, está relacionada também com a oposição ou a resistência a alguma autoridade ou alguma ordem. Então, quando alguém se opõe ou vai contra alguma autoridade ou alguma ordem dessa autoridade, se consiste no ato de rebelião ou no ato de rebeldia. E nos dias de hoje, esse tema ele é um tema que entrou nos lares. E essa rebelião, esse ato de rebeldia, está trazendo desavença entre os familiares. Já fica uma pergunta: como eu consigo passar por esse processo e passar de uma maneira que venha agradar ao Senhor? Como eu consigo controlar esse processo de rebelião que ocorre nos nossos lares? Essa pergunta fica com você, para você meditar. E vejamos esse ato de rebelião em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, muitos dizem que é um retrato de Lúcifer. Vai estar falando uma passagem sobre Lúcifer. Muitos estudiosos eles falam que fala nisso em Isaías 14. E diz assim que o filho da alva, o filho da luz, Lúcifer no caso, ele teria caído do céu. Por que ele teria caído do céu? Porque ele quis colocar o trono dele acima de Deus. Então foi um ato de rebeldia. E esse ato de rebeldia trouxe consequências. E nesse capítulo 14 de Isaías vai estar falando que a consequência desse ato de rebeldia é que ele foi mandado para o mais profundo abismo, ou seja, o inferno. Então Isaías 14, do verso 12 ao verso de número 15, vai estar contrastando esse ato de rebelião. Se você quiser saber um pouco mais, leia na sua casa. E quem é esse Absalão, Juan? Me explica um pouco aí. Se você quiser saber afino, bonitinho, quem foi Absalão, 2 Samuel, capítulo 13 ao capítulo de número 18. Vai estar contando um pouco mais sobre Absalão, sobre a história dele. E Absalão, primeiramente vamos ver o nome dele. Ele vem do sufixo ab, que significa pai, e shalom, que significa paz. Então, quando a gente junta esses significados, nós podemos traduzir como o pai da paz. E vejamos que isso daí é um propósito dos pais de Absalão, no caso Davi, para o seu filho, que ele propagasse a paz. Mas vamos ver ao decorrer da história que nada disso foi cumprido. Absalão, como eu já tinha dito, era um dos filhos de Davi. E nesse contexto, nessa história de Absalão, vai falar sobre 3 filhos de Davi, que era Tamar, Aminon e Absalão. E a história vai se decorrer em cima desses 3 personagens. Primeiramente, vamos ver que Aminon, ele desejava sua meia-irmã Tamar. E desejava sua irmã, e nesse sentimento de desejo, ele fez com que sua irmã se deitasse com ele, forçou sua irmã a se deitar com ele e ter relações com ele. E nesse contexto, sua irmã não se sentiu nada feliz. Absalão, também irmão de Tamar, soube dessa história e quis se vingar de Aminon. Davi também soube da história e se sentiu indignado. A Bíblia vai falar que ele se irou, porém nada fez. Absalão, depois de um tempo, ele veio que se vingar do seu irmão Aminon.
ele tramou um plano para que seu irmão Aminon fosse morto. Esse plano foi concretizado e ele ordenou para que Aminon fosse morto. Então vejamos esse contexto em que um irmão usurpou a sua irmã e Absalão planejou a vingança. Logo após, Absalão ele teve que fugir da terra onde ele morava, porque Davi muito provavelmente iria penalizá-lo. Absalão fugiu. Logo após um período, ele conseguiu reconquistar o perdão de seu pai. Mas, mesmo assim, o sentimento amargo no coração de Absalão estava contra o seu pai. E ele projetou ir contra as ordens do seu pai e se rebelar contra o seu pai. Reuniu um grupo de pessoas naquela época para que pudessem pelejar contra o seu pai. Nessa peleja, os exércitos de Absalão e o exército de Davi se chocaram e Absalão acabou saindo morto naquele contexto. Então, vamos resumir a história. Absalão era um filho revoltado com o ato de seu irmão Aminon e matou seu filho. Fugiu, reconquistou o perdão de seu pai, mas mesmo assim se rebelou. Depois da sua rebeldia, ele foi morto. E essa é resumidamente a história de Absalão. E depois dessa história, nós podemos ter alguns aprendizados. Quais são os aprendizados que nós podemos ter com essa história? O primeiro aprendizado é que Davi, após saber o que Aminon tinha feito com a sua irmã Tamar, tinha tocado sua irmã sexualmente, Davi ele não tomou nenhuma atitude, não tomou atitude alguma contra seu filho. Antes, a Bíblia vai dizer que ele apenas se irou, se indignou. E quando Davi não toma nenhuma atitude, mostra que ele não tinha um bom relacionamento familiar, uma boa comunicação com a sua família. O que mais para frente vejamos que trouxe sérias consequências para a família. A gente vai ver um alerta aos pais em Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Efésios 6, 4 vai dizer assim: E vós pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação no Senhor. Esse versículo aqui em Efésios vai estar falando para os pais criarem seus filhos na disciplina e na admoestação. Como assim disciplina e admoestação? No ensino e na correção dos seus filhos. Então os pais têm que ensinar e corrigir os seus filhos quando eles falham. Aqui Paulo, na carta à igreja de Éfeso, já alerta os pais sobre isso. Uma atitude que Davi não tomou. Também vejamos em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6, que vai dizer assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É interessante que em Provérbios aqui, ele diz que os pais devem ensinar os filhos no caminho, não o caminho. No significa que o filho deve ser colocado no caminho. Quando fala o caminho, é apontar. Quando fala no caminho, com N, quer dizer que os filhos devem ser inseridos no caminho. Então, para que os pais possam ensinar a criança os caminhos do Senhor, os pais têm que dar o exemplo e colocar os filhos no caminho do Senhor. Não apenas apontar o caminho. Novamente, o que falhou em Davi. Davi necessitava colocar os filhos no caminho. Demonstrar onde os filhos deveriam estar. Onde os filhos deveriam seguir a sua vida. Mas uma falha em Davi. Mas essa falha em Davi não revela a atitude que nós vimos em Absalão. Absalão não deveria se revoltar. Não é motivo para Absalão se revoltar a falha de Davi como um pai. Quando a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, ele não diz a condição. Então, independentemente de quem são seus pais, isso vimos na aula retrasada. Você lembra um pouquinho que nós falamos sobre esse assunto. Independentemente de quem forem seus pais, de como eles andarem, como eles vivem, você deve respeitá-los, você deve honrá-los. E Absalão não seguiu essa regra de Deus. Absalão ele desonrou seu pai, desonrou a sua família.
Então nós devemos aqui tomar como lição que nós devemos honrar nossos pais, independente de como eles agem. Absalão também ele guardou sentimentos ruins. Vejamos que ele durante 2 anos planejou a morte de seu pai, a morte do seu irmão. Durante 2 anos ele guardou aquele sentimento de amargura. Então, outro fato de que Absalão estava errado era guardar esse sentimento de amargura, o que custou a morte do seu irmão. E logo mais para frente, custou a sua vida também sobre Absalão. Juan, essa aula rápida, para a nossa conclusão, o que nós podemos tomar como lição? Que o rei Davi, mesmo sendo um grande rei, tendo um grande império, sendo um rei bondoso e com um relacionamento com o Senhor, ele não teve domínio sobre a sua própria casa. Ele não soube administrar o seu próprio lar. Então o rei Davi falhou nesse quesito. O rei Davi falhou com a sua família. Vejamos também que a falta de cuidado dos pais pode causar a ira nos filhos. Então, quando vocês forem mais velhos, adolescentes ou jovens, depende de quem está assistindo esse vídeo, tenham cuidado com seus filhos, porque a falta de cuidado com os filhos pode causar a ira. Absalão, sendo um jovem formoso, um jovem belo, um jovem esbelto, a Bíblia vai dizer que ele carregava em seus cabelos cerca de 200 ciclos de ouro, ou cerca de 2,7 kg de ouro em seus cabelos. Um jovem formoso, da ponta dos seus pés até a sua cabeça. E vejamos que essa beleza exterior de Absalão não contrasta com a sua beleza interior. Então nós jovens devemos cuidar sim da nossa beleza exterior, sim, esteticamente, mas nós devemos cuidar principalmente da nossa beleza interior, da nossa beleza interna, ou seja, do nosso caráter, das nossas atitudes que nós devemos nos preocupar. Vejamos que também que Absalão, ele criou uma rebelião contra o seu pai. Olha o poder que um jovem tem. No momento de dificuldade na sociedade, o jovem Absalão se levantou e conseguiu reunir pessoas contra o rei. Então, a imagem do jovem é muito importante. O jovem ele traz esperança. O jovem traz um pouco da participação na sociedade. Então, quando um jovem toma uma atitude benéfica para a sociedade, é maravilhoso. Mas quando um jovem não sabe tomar atitudes na sua vida, é horrível. E a sociedade pode até sofrer de acordo com as atitudes do jovem. Vejamos nos dias de hoje que está propagando esse vírus, que está atacando o mundo inteiro. Muitos jovens não sabem lidar, não sabem estar fazendo a sua postura no meio desse tormento. Muitos jovens estão na rua sem ao menos se cuidar. Se você fizer a sua parte, você pode fazer do mundo melhor. Muito obrigado pela aula de hoje, foi curta, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp lá. Gente, até a próxima semana!